Olá, senhoras e senhores, quem aqui fala é o seu repórter Matheus, do canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Justiça diz que falência da Itapemirim é irreversível. Expresso Guanabara aposta em ônibus G8 com menos poltronas. A Entran sinaliza para renovação de frota uma parte de sua frota. Viação Progresso é nova frota com 2 novos ônibus Comil Invictus DD 8x2. E também as ocorrências do mundo rodoviário. Tudo isso você confere do canal Embarque Imediato. Se você está procurando por uma plataforma de e-commerce profissional que pode ajudá-lo a começar a fazer vendas online o quanto antes, certamente você gostará de conferir a Nuvem Shop. Além de facilitar a criação de sua loja virtual, eles também oferecem serviços para que você coloque no ar sua loja no Facebook ou Instagram. A Nuvem Shop também permite a segmentação e personalização através de segmentos em nichos de mercado específicos, como roupas e acessórios, saúde e beleza, entre outros. Caso você já tenha seu próprio negócio digital, poderá ainda contar com eles para aumentar suas vendas, posicionar sua marca no mercado e otimizar a gestão. Não deixe de conferir. Ao acessar a plataforma, você encontrará ferramentas para otimizar a logística de entrega, recuperar carrinhos de compra abandonados, sistema ERP e, claro, o próprio GivoChat. Vale a pena conferir e descobrir como é fácil começar a venda na internet. Os destaques são vendas automatizadas seguras, soluções de frete já conectadas com a plataforma e integração com outros canais de venda como o Facebook. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link para você acessar a Nuvem Shopping e começar suas vendas online agora na internet. Não perca seu tempo e acesse a Nuvem Shop. A Expresso Guanabara, empresa que opera diversas linhas intermunicipais no Ceará e demais linhas interestaduais, vem se destacando ao renovar parte de sua frota com os modernos ônibus Paradiso G8 1800DD equipados com chassi Mercedes-Benz. A novidade é que os novos veículos batizados no serviço Galaxy Plus passam a oferecer 10 poltronas leito no primeiro piso e 44 poltronas no segundo andar, atendendo ao serviço semi-leito. O banheiro segue no primeiro piso, como forma de facilitar o acesso de clientes com mobilidade reduzida, o que vai agradar a muitos passageiros. A configuração dos novos ônibus chama a atenção ainda por ter um bagageiro do lado esquerdo colocado ao banheiro no primeiro piso, eliminando com isso ao menos duas poltronas no serviço leito. Entre os clientes mais exigentes, há quem diga que a configuração do primeiro piso do serviço leito poderia apenas 6 poltronas ao invés de 10, criando com uso um espaço maior entre as poltronas e proporcionando uma experiência de viagem mais interessante. As linhas em que os novos ônibus estarão sendo disponibilizados ainda não são conhecidas. Acredita-se que os novos coletivos possam iniciar a operação nos próximos dias. Vale lembrar que os ônibus modelo Paradiso New G7 1800DD, equipados com chassi Mercedes-Benz da aviação útil, que fazem parte do grupo Guanabara, são equipados com 44 poltronas semileito no segundo piso, sendo considerado um dos ônibus mais confortáveis da categoria. A empresa Entran, que possui sede em Salvador e que opera diversas linhas interestaduais, como por exemplo fazendo a ligação de São Paulo e o interior da Bahia, está para receber novos ônibus muito em breve. Através de suas redes sociais, a empresa de ônibus, que atualmente possui uma moderna frota de ônibus, sendo os últimos veículos incorporados da fabricante Comil, com os modelos Invictus HD Mercedes-Benz e Invictus DD equipados com chassi Scania 8x2 de 15 metros, mostra que em breve a nova frota estará chegando. Acredita-se que a parceria entre a Entran e a Comil deve seguir nas próximas semanas atualizações em que a empresa baiana possa trazer em breve 4 a 10 novos ônibus, como se especula algumas fontes. A configuração dos novos veículos, assim como os chassis dos coletivos, ainda não são conhecidos. Ainda na internet, a empresa lança um desafio onde estará divulgando o perfil de seus seguidores na nova frota, que poderá ganhar uma identidade visual diferenciada.
Há quem aposte nos modernos ônibus Comil Invictus DD, lançado recentemente em uma feira de transportes em São Paulo. As linhas em que os novos ônibus estarão sendo disponibilizadas ainda não são conhecidas. A Autoviação Progresso, com sede no Recife, receberá muito em breve ao menos 2 unidades do moderno ônibus Comil Invictus DD, equipado com chassi Scania 8x2 de 15 metros em celebração aos 90 anos para atender ao serviço leito-cama. Em setembro, mostramos que o carro rodoviário de prefixo 6159 estava todo plotado e com o símbolo dos 90 anos de atuação da empresa em Pernambuco. O veículo oferece o serviço leito-cama no primeiro piso e o serviço leito no segundo andar, sendo um dos ônibus mais confortáveis da região. A linha em que o carro está escalado é o trecho intermunicipal de Petrolina a Recife, onde já operou anteriormente. A primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial negou nesta sexta-feira recurso que tentava reverter a falência das empresas do grupo Itapemirim decretada em 21 de setembro de 2022 pelo juiz João de Oliveira Rodrigues Filho do Tribunal de Justiça de São Paulo. O desembargador, relator Azuaniche, destacou que todos os fatos envolvendo a conturbada recuperação e o agravamento da situação financeira do setor de transportes pela pandemia de Covid-19 tornaram inviável a recuperação das empresas do grupo Itapemirim, Transportadora Itapemirim S.A., Itapemirim Transportes S.A., Imobiliária Bianca Limitada, Cola Comercial Distribuidora Limitada, Flash S.A. Turismo, Comércio e Indústria e Viação Caiçara. Exatamente sob esta perspectiva é que houve a convolução da recuperação judicial do grupo Itapemirim, que conforme detidamente analisado pela decisão recorrida, os persaldos ocorridos durante o feito recuperacional agravado pela pandemia do Covid-19 inviabilizou qualquer possibilidade de recuperação dos agravantes, com efeito enquadrado nas hipóteses descritas nos incisos 3 e 4 do artigo 73 da Lei nº 11.101/2005. Para Azuaniche, foi claro que o plano de recuperação judicial não foi cumprido pelo grupo Itapemirim. O descumprimento do plano de recuperação judicial é incontroverso e expressivo, apresentando saldo inadimplido no montante de 106 milhões de reais, bem como um passivo tributário no importe de 2,3 bilhões de reais. O desembargador destacou ainda que muito da situação que tornou irrecuperável se serve aos atos de gestão do proprietário da Itapemirim, Sidney Piva. Ainda que referido inadimplemento seja recorrente de atos da antiga gestão sob o comando de Sidney Piva, Adilson Furlan e Karina Mendonça, inegável que refletiram na saúde financeira das empresas, tornando-se o grupo Itapemirim inviável e incapacitado de honrar suas obrigações. Mesmo com a apresentação de aditivo ao plano de recuperação judicial, tomo aqui alegado. Em concordância com a primeira instância, o desembargador destacou que o plano de recuperação apresentado por Eduardo Abraão, da Transconsult, não se sustenta. Não obstante a nova proposta de pagamento juntada pelo gestor nomeado em Assembleia Geral de Credores, Eduardo Abraão, o plano apresentado não se sustenta, já que contém graves inconsistências, tal como a previsão de venda de ativos já líquidos, bem como cláusulas genéricas que comprometem o acesso a informações dos credores e a transparência exigida nesse tipo de operação. Mas o magistrado não citou apenas fatos passados para considerar que a falência se justifica e que a Itapemirim não tem retorno. De acordo com Niche, a situação atual com a suspensão das linhas pela NTT, por exemplo, deixa o estado do grupo Itapemirim irreversível. Além das premissas do plano estarem equivocados, o cenário fático atua inviabiliza e retoma o desenvolvimento da atividade dentro de seu curso regular. Isso porque ocorreram novos inadimplementos de obrigações trabalhistas, greve de funcionários, depredação de ônibus, paralisação dos sistemas TOTVs, encerramento das contas correntes das recuperandas, cancelamento da concessão de linhas pela NTT e redução significativa do quadro de colaboradores para apenas 197 funcionários, circunstâncias que evidenciam a impossibilidade de operacionalização da atividade rodoviária e qualquer tipo de controle administrativo, financeiro e contábil.
Importante ressaltar que, ainda que a quebra tenha sido decretada de ofício, ou seja, sem importunizar a realização de nova Assembleia Geral de Credores, tal como aqui pretendido, a legislação de regência é cogente ao autorizar o juiz a convolar a recuperação em falência, por descumprimento do plano, dentre outras situações previstas. O recurso para o desembargador não convenceu que a Itapemirim vai se reerguer. Feita essas considerações, conclui-se que a falência é justificável e consequência natural do contexto descrito, mormente porque as empresas não mais desenvolvem sua atividade operacional fim, que é o transporte rodoviário de passageiros, sendo a única maneira de conservar a rigidez do mercado, alocar recursos de forma eficaz, bem como evitar que outros credores sejam lesados. As ações apresentadas não demonstraram de forma concreta a capacidade e viabilidade do grupo Itapemirim, tratando-se de alegações inaptas a superar a realidade e confrontar a gravidade da situação econômico-financeira extraída dos outros. Diante da conjuntura fática, indeferido o efeito suspensivo postulado pelas agravantes. Sobre greve de ônibus em São Paulo, Justiça determina a frota mínima em caso de paralisações por empresas anunciadas pelo Sindimotoristas por causa do PLR. O desembargador relator do TRT de São Paulo, Davi Furtado Meirelles, atendeu parcialmente a SP Urbanos, que reúne empresas de ônibus da cidade de São Paulo, e determinou frota mínima em caso de ocorrerem nas próximas semanas as paralisações individuais por empresas anunciadas pelo Sindimotoristas, Sindicato dos Motoristas e Coroadores de Ônibus da capital paulista. De acordo com a decisão, nos horários de pico, devem ser mantidos 80% da frota por empresa. Nas demais horas, devem ser colocadas em circulação no mínimo 60% dos ônibus habitualmente escalados. A multa aos sindimotoristas em caso de descumprimento é de R$100 mil por dia. Os suburbanos pediam frota de 100% no pico e de 80% entre pico. A SP Trans, por sua vez, determinou que as empresas de ônibus concessionárias iniciem as negociações seguindo ordem da Justiça do Trabalho para que em 15 dias sejam formadas comissões para debater a participação nos lucros e resultados. Nesta quarta-feira, dia 5 de outubro, em plenário, a entidade trabalhista decidiu que vai notificar cada empresa de ônibus da cidade para que sejam reabertas as negociações sobre a PLR da categoria. Então, estão sendo enviados ofícios de forma individual para cada empresa pedindo a abertura das conversas e que as viações reconheçam as comissões de negociação do sindicato. Segundo a Sindimotoristas, se não forem iniciadas as conversas em 72 horas após a notificação das garagens, poderá haver paralisações que devem afetar as empresas de forma isolada. Assim, segundo a entidade sindical, as empresas que retomarem a negociação não terão greve. Já as empresas que não negociarem, ainda de acordo com o sindicato, podem ter paralisação. No dia 29 de junho de 2022, motoristas e cobradores entraram em greve com uma série de reivindicações. O TRT decretou abusiva a greve de ônibus em São Paulo na ocasião. No julgamento, a Justiça decidiu o reajuste de 12,47% nos salários e vale-refeição, entre outros pontos, mas algumas questões ficaram pendentes, como a PLR. Em São Paulo, Black ex-Itapemirim é visto com a Transbrasil. Com a decretada a falência do grupo Itapemirim, divulgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os ônibus fretados que estavam em operação nas linhas interestaduais da aviação Itapemirim-Caiçara seguem operando em outras empresas. Um desses coletivos é o moderno Paradiso New G7800CD, equipado com chassi Volvo B450R 8x2 de 15 metros, que foi visto recentemente em São Paulo, realizando o trecho Fortaleza a São Bernardo dos Campos, na região metropolitana. Além do modelo, outros veículos que atendiam o serviço leito e semileito ou leito e leito-cama seguem sendo utilizados por outras empresas e até mesmo a serviço de aplicativo de viagem. Já indo para o exterior, com a chegada de milhares de imigrantes, a cidade de Nova York declara estado de emergência.
A crise migratória, com a chegada de milhares de pessoas em ônibus rodoviários semanalmente, fez com que o prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, ter declarado o estado de emergência na maior cidade dos Estados Unidos nesta sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022. O governo de Nova York espera um gasto de $1 bilhão para administrar o fluxo dos requerentes de asilo. Mais de 17 mil imigrantes chegaram até Nova York desde abril. Segundo Adams, desde o início de setembro, tem ido registrado uma média de 5 a 6 ônibus diários, sendo que na quinta, dia 6, foram 9. Embora nossa compaixão seja ilimitada, nossos recursos não são, disse Adams, que pediu apoio ao governo. Estamos à beira de um precipício. Com um estado de emergência declarado, as agências locais terão mais rapidez para coordenar respostas à situação. O governo do Texas, Greg Abbott, um republicano que busca um terceiro mandato das eleições de meio de mandato de novembro, transportou mais de 3 mil imigrantes para Nova York, como parte de um esforço deliberado para chamar a atenção para recordes de travessias na fronteira entre Estados Unidos e México. Adams criticou Abbott por não alertar as autoridades da cidade ao enviar imigrantes para o norte. Milhares de requerentes de asilo foram levados de ônibus para a cidade de Nova York e simplesmente deixados sem aviso prévio. Coordenação ao cuidado, disse Adams nesta sexta-feira, chamando o episódio de crise fabricada. A cidade de El Paso, controlada pelos democratas, transportou de ônibus cerca de 7 mil imigrantes para Nova York desde o fim de agosto, embora os líderes da cidade digam que estão coordenando com autoridades de Nova York, ao contrário de Abbott. A ação seria uma resposta aos milhares de imigrantes que chegaram à cidade nos últimos meses vindo da fronteira sul do país e que estão sobrecarregando o sistema de abrigos da metrópole. Greve de trens paralisa o Reino Unido neste sábado. Mais uma greve de ferroviários no Reino Unido deixa milhares de passageiros sem trens neste sábado. A paralisação é liderada pela RMT, National Union of Rail, Maritime and Transport Workers, sindicato que trabalhadores ferroviários, guardas e sinalizadores. Esta é uma das séries de greve que a categoria vem realizando em todo o Reino Unido nos últimos meses e deve durar 24 horas. O sindicato TSSA também está em greve. Independente, ele atua para as indústrias de transporte e viagens, com milhares de membros em todo o Reino Unido e Irlanda. A greve é uma queda de braço entre as entidades dos trabalhadores com o governo e as empresas ferroviárias sobre salários, cortes de empregos e mudanças nos termos e condições empregatícias. Ainda em negociações, ainda não é possível sentir avanço na pauta de acordo entre as partes. O líder da RMT, Mick Lynch, taxou as tratativas com as novas secretárias de transporte Anne-Marie Trevelyan como bom começo, mas que são necessárias mudanças concretas. A disputa por aumentos salariais é resultante da inflação que atingiu toda a Europa, o que faz com que os sindicatos reivindiquem reajustes suficientes para refletir o aumento do custo de vida. O RMT diz ainda que, além dos salários, ao planejamento da Network Rail, uma das empresas ferroviárias, de cortar 2.500 empregos de manutenção para buscar uma economia de 2 bilhões de libras nos próximos 2 anos. Já voltando para o Brasil, vamos falar sobre as ocorrências do mundo rodoviário. Acidente entre carreta, ônibus e micro-ônibus deixa 4 feridos na BR-163 em Sorriso. Um grave acidente no fim da tarde desta quinta-feira envolvendo uma carreta, um ônibus rodoviário da Expresso, Satélite Norte e um micro-ônibus deixou ao menos 4 pessoas feridas na altura do quilômetro 710 da BR-163 no município de Sorriso, no interior do Mato Grosso. A agente do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, que atendeu a ocorrência, confirmou que ao menos 4 pessoas tiveram ferimentos, onde ficaram presas às ferragens. Diversas equipes da concessionária Rota do Oeste, que administra o trecho, também atendeu a ocorrência com apoio médico por volta das 5 horas e 25 minutos da tarde.
O ônibus da Expresso Satélite Norte acabou tombando nas margens da rodovia após, segundo informações preliminares, ter colidido contra um micro-ônibus que seguia viagem no sentido Lucas do Rio Verde. A Polícia Rodoviária Federal também atende a ocorrência e tráfego ficou lento na região. As causas do acidente devem ser investigadas em breve. Em Vitória, uma colisão envolvendo veículo de passeio em um ônibus no sistema Transcol deixou menos 3 pessoas feridas na manhã desta sexta-feira na Avenida Fernando Ferrari, no bairro Goiabeiras, em Vitória, no Espírito Santo. Agentes da Guarda Municipal de Vitória e da Polícia Militar do Espírito Santo, que atendeu a ocorrência, informa que, por conta do acidente, o trânsito na região ficou bastante lento e os feridos foram encaminhados para o Hospital Estadual de Emergência e Urgência. A linha em que o ônibus faz não foi informada, assim como o número de passageiros a bordo no momento da colisão. As causas do acidente devem ser investigadas em breve. No Rio, ônibus do consórcio Santa Cruz circula de lado na zona oeste. Um ônibus urbano da Autoviação Palmares, que faz parte do consórcio Santa Cruz, onde circula na linha 825 que liga o bairro de Jesuítas a Campo Grande, foi visto circulando de lado da zona oeste do Rio, chamando a atenção de todos. A cena segue sendo divulgada pelas principais redes sociais e também em grupos de mensagens por aplicativo, sendo apelidado de caranguejo, por se deslocar quase de lado em um ônibus bêbado, como informa a reportagem do RJTV. A Rio Ônibus, que é responsável pelo transporte municipal, informou a reportagem da emissora que o coletivo apresentou um problema em uma peça, ficou circulando dessa forma por um tempo até quebrar. Os passageiros teriam desembarcado e o coletivo foi levado para a garagem para ser consertado. Nas redes sociais, os moradores da cidade se mostram indignados com o péssimo atendimento do transporte do município do Rio de Janeiro, administrado pelo prefeito Eduardo Paes. Que intrigante! E para encerrar, ainda no Rio, ônibus DD da Eucatur tem teto danificado por limitador de altura na Barra da Tijuca. Um ônibus rodoviário modelo Paradiso G7800 Double Decker da empresa Eucatur ficou com parte do teto danificado ao passar no início da tarde desta sexta-feira pelo limitador de altura na Avenida Ministro Ivan Lins, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O coletivo teria saído do bairro de Campo Grande, também na zona oeste da cidade, e seguia transportando atletas para um campeonato de jiu-jitsu e, apesar do susto, não há registro de feridos. A parte do teto na dianteira do coletivo ficou totalmente destruída, como é possível ver nas imagens que circulam em grupos de mensagens por aplicativo e algumas redes sociais. O Centro de Operações Rio informa que às 1h49 a via foi liberada e que a colisão deixou 2 faixas da pista central interditadas, no sentido São Conrado, na altura da Avenida Gilberto Amado. Agentes do 7 Rio e Corpo de Bombeiros foram até o local. Os passageiros desembarcaram do ônibus em segurança. O nome da empresa responsável pelo ônibus não foi informada. Então essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. E não se esqueça de acessar o link para acessar a Nuvem Shop e começar suas vendas online. Inscreva-se e em breve estaremos trazendo mais notícias do mundo rodoviário. É isso e até a próxima!